Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Maria Aparecida, sou conhecida por Cidinha, professora de Geografia, Cidinha catequista, né? E eu vim compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre a vocação laical. Eu estou na catequese há muito tempo. Comecei em 1974, quando formou-se a primeira turma de catequese aqui em Conceição dos Ouros. Era o padre Brás, que era o pároco aqui, e ele me convidou, eu aceitei. Parei por 2 anos, quando eu casei e tive meus 2 primeiros filhos. O padre Geraldinho, lembro que ele me falou, agora você vai ser catequista na sua casa. E depois de 2 anos eu voltei, dando catequese na escola, porque as crianças daquela época, de 4º ano, faziam a primeira Eucaristia e era a professora da sala que ministrava a catequese. E depois passei a fazer parte da catequese de primeira Eucaristia da paróquia, já independente da escola. E quando surgiu a primeira turma de Crisma, eu também fui convidada para ser catequista de Crisma. Estou até hoje. Para falar de vocação laical, vocação dos leigos, primeiro é preciso a gente responder a uma pergunta. O que é vocação? Vocação é um chamado de Deus a todas as pessoas, independente de qualificação, independente de tudo. Todo batizado é chamado, tem esta vocação. E são as mais diversas. A vocação no campo da política, a vocação no campo da educação, da saúde, da economia, nas universidades e também a vocação religiosa. Que quando se fala em vocação, a primeira coisa que vem à nossa ideia são as vocações religiosas. O padre, os bispos, os missionários, os redentoristas. E a gente esquece que todos cristão é chamado a ser um vocacionado, a exercer a sua missão. Então, quando a gente tem a dádiva de Deus de ouvir o seu chamado e dar o seu sim, é uma alegria muito grande e uma realização plena. Nós temos diversos trabalhos na igreja hoje que são feitos por leigos, pessoas batizadas, homens e mulheres, que doam seu tempo na ajuda da construção do reino. Nós temos que lembrar algumas vocações. Em primeiro lugar, a vocação à vida. Foi o amor de Deus que nos chamou à vida. Então, toda pessoa, ela já é vocacionada, ela já foi chamada um dia, mesmo antes do seu nascimento, para a vida. E para uma vida plena, uma vida em que seja visado o bem comum de todas as pessoas. Segundo a vocação, nós temos a vocação cristã. Toda pessoa é chamada a ser cristã através do batismo. Por isso nós falamos que o batismo é a fonte de todas as vocações, porque é através do batismo que as portas da igreja se abrem para todos, para qualquer atividade que saiba fazer, que queira fazer com amor para o reino de Deus. Temos a vocação sacerdotal e religiosa, que todos já conhecem, né? Que são os padres, bispos, ministros, ordenados, redentoristas, irmãs religiosas, irmãos, freis e etc. E temos a vocação
laical. A vocação laical é aquilo que eu falei no comecinho, é a vocação do leigo. Quem é leigo? O leigo é aquela pessoa que não é ordenada para um trabalho específico na igreja. O leigo são pessoas, homens e mulheres comuns do meio do povo, dispostos a trabalhar pelo bem comum. O mês de agosto, ele é o mês dedicado às vocações. E nós temos os 4 domingos do mês de agosto para as vocações mais específicas, né? A vocação sacerdotal, a vocação ao matrimônio, que também é uma vocação laical, porque é através da família que se formam novas vocações. A família é uma sementeira de vocações. Temos a dos religiosos, né? E também o catequista. O catequista também é um ser chamado por Deus para transmitir o Evangelho às crianças, aos adolescentes, aos jovens, adultos, enfim, levar a palavra de Deus. Então, o catequista, ele é chamado de aquele que transmite a palavra de Deus. Como no Evangelho de São Marcos, o catequista tenta pôr em prática aquela frase de Jesus: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Mas antes de pregar o Evangelho, o catequista, ele necessita viver esse Evangelho. Porque não adianta só falar, não adianta só palavras, é preciso atos, é preciso exemplos. E o catequista, né, a característica dele é a de ser esse instrumento. Primeiro ele precisa encontrar a Cristo, se apaixonar por Cristo, para depois ele tentar levar esse Cristo para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e fazer com que esses também se apaixonem por Cristo. E ele também é o guardião da palavra de Deus, porque ele não pode fazer as coisas a seu bel prazer, ele não pode fazer do Evangelho a sua ideia. O que ele tem que fazer seguindo a tradição das gerações, fazendo Deus estar presente no meio do povo, mas sem alterar o início, sem alterar a tradição religiosa e sem também discordar das autoridades religiosas, né, dos ministros ordenados, porque eles é que são a cabeça da igreja. Depois de Cristo, quem assume a igreja é o padre, é o bispo. Então, o catequista, ele tem esta necessidade de trabalhar em conjunto com os representantes diretos, né, que são os párocos, né, de suas paróquias. Também nós temos que falar um pouquinho sobre algumas características ou alguns pré-requisitos necessários para a catequese e também para qualquer outra função que vai ser exercida por leigo dentro da igreja. Primeiro, ele tem que estar a serviço, doar aos irmãos, ser doação. Esse é o principal requisito. Tem que ter a disponibilidade de querer aprender, de procurar formação, ter a disponibilidade de participar, que muita gente fala reunião, mas não são reuniões, são encontros onde existe trocas de experiências e onde existe um crescimento espiritual. Precisa cuidar também da sua espiritualidade, independente de qual tarefa eu vou exercer na igreja.
Seja catequista de batismo, de primeira eucaristia, de crisma, de pré-eucaristia, de adulto, de matrimônio, ou seja, a pessoa que vai ajudar na pastoral do canto, dos proclamadores da palavra, das pessoas, dos coroinhas, dos acólitos, da pessoa que prepara o som, do pessoal da PASCOM que agora, nesse momento tão difícil, né, fez com que a palavra de Deus chegasse em todos os lugares através das redes sociais. A pessoa que faz a limpeza, a pessoa que ajuda nas quermesses, o ministro de Eucaristia que visita os doentes, visita as pessoas impossibilitadas de estar na igreja, a pessoa que vai no asilo fazer uma celebração, cantar, né, fazer um momento de lazer. Então, tudo isso é vocação laical. Tudo que eu faço com amor, tudo que eu dou um tempo meu para ajudar os irmãos para o bem da nossa igreja é a vocação laical, é a vocação do leigo. Não precisa, né, a gente ficar preocupado, eu preciso ser diácono, eu tenho que estudar, Deus capacita aquele que está disposto a trabalhar a favor do seu reino. Então, o que eu tenho para falar para vocês sobre a vocação do leigo é esta. A vocação do leigo ela é muito bonita e necessária para a igreja do mundo de hoje. Porque é o leigo que está no mundo, vivendo no mundo globalizado, vivendo nesse mundo muitas vezes materialista, é ele que vai fazer a diferença, vai ser sal, vai ser luz, é ele que vai fazer com que a mensagem de Deus seja levada no seu local de trabalho, na sua escola, na sociedade, na comunidade onde ele vive, na sua família. Então a vocação do leigo é uma vocação muito bonita e diversas. Então não são mencionadas porque ele está em todas as necessidades da igreja. Para encerrar, vamos fazer a oração do laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a igreja com vossa imagem terrena. Nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências, nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos de todos os cristãos. Amém. Obrigado.